O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, um episódio muito especial porque vamos projetar a Copa do Mundo da seleção da Alemanha. Estamos a poucos dias da abertura do Mundial no Catar, a expectativa cresce cada vez mais e é hora de olhar para essa equipe do Hansi Flick, observar o que ela pode produzir nesse Mundial, observar forças, fraquezas, como a Alemanha chega até essa Copa do Mundo. Claro, o Chucrute FC não poderia deixar de trazer suas análises, trazer o seu ponto de vista dessa competição, com um foco muito especial, claro, na seleção da Alemanha. E, como de costume, eu recebo ao meu lado virtualmente outros dois integrantes do Chucrute FC para me ajudar a comentar sobre a equipe comandada pelo Hansi Flick. Primeiramente, quero dar um abraço em Dimitri Chakar, que fala com a gente daqui do Brasil mesmo. Tudo bem por aí, Jimmy? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute FC. Pode já mandar bala aí e falar de suas expectativas para essa Copa do Mundo, o que você espera de uma forma geral para a Alemanha. Seja muito bem-vindo. Fala, Guilherme. É um prazer estar aqui de volta no Chucrute. Quanto tempo que eu não gravo para o Chucrute? Impressionante, né? Realmente saudade estar aqui falando de futebol alemão, ainda mais um clima especial, Copa do Mundo, o maior torneio de futebol que a gente tem no mundo mesmo, né? Qualquer, nada se compara à Copa. E muito especial de estar falando aí da seleção alemã e nossas expectativas para esse torneio. Deixa o Vitor, né, se apresentar primeiro, antes da gente começar, né? Claro, claro. Quem também está com a gente nesse episódio, diretamente da Alemanha, é o Vitor Lederman. Tudo bem por aí, Vitor? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute FC. Moin, moin, hallo, servus. Poxa, há quanto tempo eu não tava por aqui, né? Quanto tempo eu não ouvia isso? Meu Deus. Pois é, né? Nós três juntos aqui há muito tempo, mas claro que o Guilherme, o Ivan, o Guilherme Monteiro não só cuidaram bem da casa, como melhoraram a casa, que sempre foi boa, né? Mas eles deixaram a casa ainda mais arrumada para eu e para o Jimmy aqui a gente poder tocar nesse episódio. Bom, vocês puderam perceber que não está tudo bem, eu estou meio gripado aqui, vocês vão perceber algumas tosses minhas nesse meu programa. O Guilherme, que é um excelente editor, vai cortar algumas, mas até ele perde a paciência de vez em quando com isso, né? E é muito justo, porque eu vou tossir muito. Mas faz parte. Vamos lá, cara. É Copa do Mundo, é Weltmeisterschaft, é Deutschland, é Brasília, é Brasil, é Alemanha, é muita seleção, é o evento de futebol que a gente mais gosta. Com muitas ressalvas, dessa vez para 2022, mas não deixa de ser Copa do Mundo. E se você quiser, Vitor, já pode até emendar falando sobre como está o clima de Copa do Mundo na Alemanha, se é que ele existe a essa altura, falar da expectativa geral dos alemães para esse torneio. Como que você vê a situação, você que mora na Alemanha e acompanha muito mais de perto do que eu e o Jimmy, por motivos óbvios? Não, mas a única coisa que eu acompanho mais de perto que vocês é talvez de poder ter oportunidade de conversar com os alemães, ou então de ver a TV alemã, porque em termos de cobertura, em termos de conhecimento, acho que eu tô até atrás de vocês, viu? Mas enfim, sendo bem honesto. Então, falando sobre esse clima, acho que, primeiro contextualizando, em Copa do Mundo em geral, eu já reparo que o brasileiro ele dá mais valor, eu diria até que o europeu em geral, não só o alemão, mas o europeu.
né? Claro que a minha realidade é a Alemanha e é o que eu posso avaliar por morar já aqui há 8 anos. Mas, assim, essa história de jogo do Brasil virar feriado nacional, as pessoas serem dispensadas do trabalho, ou então o trabalho providenciar um telão e todo mundo parar para ver o jogo. Na Alemanha não é bem assim. Seja onde for a Copa. Enfim, o cara que não se interessa por futebol, ele não necessariamente vai ver, diferente do Brasil, né? Por exemplo, meu pai e minha mãe são dois que não acompanham futebol fora da Copa do Mundo. E na Copa do Mundo eles param para ver os jogos do Brasil, pelo menos. E na Alemanha, se você não gosta de futebol, você não vai parar para ver o jogo. Não é feriado nacional quando tem jogo da Alemanha. Mas, claro, continua até hoje, sempre tinha sido o principal evento, né? Futebolístico. Então, sim, as pessoas torcem pelo país. Né? Isso nunca foi diferente. Só que, dessa vez, você ainda tem um agravante muito grande da Copa ser no Catar. Né? Isso não tem como negar. Essa história de boicote e das torcidas estarem levando faixas, né? A gente viu isso ao longo das últimas rodadas na Bundesliga. Elas não são movimentos isolados, longe disso. O alemão ele realmente está incomodado com o fato da Copa do Mundo ser no Catar. Vamos até pegar um pouco da realidade da Bundesliga e trazer para a Copa do Mundo. O torcedor alemão médio odeia, e a gente já discutiu isso aqui, inclusive, várias vezes no Chucrute, odeia o Leipzig, odeia o Hoffenheim, odeia esses times de empresa. De uma maneira geral, odeia a mercantilização do futebol, né? A gente, como eu falei, isso dá discussão para um podcast inteiro, e eu estou só abordando aqui de maneira superficial. Se você pega essa mentalidade do torcedor alemão e transfere para o contexto de Copa do Mundo, quando o torcedor alemão médio ele sabe que a Copa está sendo num país que foi escolhido exclusivamente por uma questão financeira, um país que não tem nenhum histórico de futebol, um país que, aí vai o grande agravante, não respeita direitos humanos, é uma ditadura, enfim, tudo isso faz com que o torcedor alemão médio ele vá acompanhar menos a Copa do Mundo. E assim, não foram poucos os meus colegas, e aí varia até de lugar, seja do futebol, seja do trabalho, colegas que não se conhecem, não necessariamente colegas que realmente acompanham muito o futebol de perto, que falaram, não, essa Copa do Mundo eu não vou ver, sendo no Catar, pra mim, não tô afim, né? Não duvido que chegue na hora H e o cara liga a TV pra ver. Agora, clima de Copa, não é. Eu não duvido até que, por um fenômeno curioso, eu não duvido que a audiência da TV até aumente. Porque o cara, em vez de ir pro bar, em vez de ir para um public viewing, ele vai ver em casa. Mas ele não vai ver naquele clima de Copa que se costuma existir, né? E uma outra questão, que eu diria até menos importante, mas que acaba fazendo diferença, é o fato da Copa ser disputada no inverno. Né? Se no verão você tem a oportunidade de ir à rua, né, de colocar grandes telões em público, numa temperatura de 6 graus, que é o que está no momento, ninguém vai se animar para sair de casa e ver um jogo ao ar livre. Né? Então isso também acaba pesando. Acho que esse envolvimento do alemão em geral com a Copa do Mundo, ele pode ser muito notado na compra de ingressos, né, para a Copa do Mundo do Catar e até em outras Copas do Mundo mais recentes. A gente sempre vê, ou a gente normalmente vê, brasileiros, argentinos, mexicanos liderando esse ranking, né, de compra de ingressos. Dessa vez não foge muito desse padrão e tem esse agravante que o Vitor ressaltou do Mundial acontecer no Catar, algo que ao longo das últimas rodadas da Bundesliga gerou muitos protestos de torcedores nas arquibancadas. Jimmy, como que você vê essa mobilização? Claro que aqui do Brasil o clima é bem diferente, mas como que você vê essa mobilização alemã para a Copa do Mundo, que a gente já notou durante os últimos jogos do Campeonato Alemão, não é a mesma coisa? Então,
Cara, eu particularmente, né, como muita gente, sou entusiasta de Copa do Mundo. Eu acho que é um evento, assim, absurdamente diferente de qualquer outra coisa, sabe? Tipo, é realmente até pessoas que não ligam para futebol acabam se engajando, acabam, sabe? É realmente entrando de cabeça é, é, no, nesse torneio, entendeu? São pessoas que realmente se engajam pela energia, sabe? E todo jogo é diferente, sabe? O resultado, um gol. Então é uma competição que eu acho que não tem como você comparar em qualquer esporte no mundo, sabe? Acho que a única coisa comparável a isso são as Olimpíadas, e mesmo assim num patamar diferente. E, cara, essa Copa do Mundo, infelizmente, vai ser muito manchada, né? Por diversos fatores. Eu estava até pensando que umas horas atrás, cara, não é só sobre questão de direitos humanos que o Catar não se enquadra no perfil de Copa do Mundo. E também não é por tradição. As pessoas falam muito da tradição. Eu discordo um pouco da questão da tradição no futebol para sediar uma Copa do Mundo. Não acho que isso tem que ser relativizado. É claro que tem que ser considerado, mas eu acho que países também, né, não têm tradição, acho que também merecem receber a Copa do Mundo. Por exemplo, a África do Sul recebeu, né? Você parar para pensar que Japão e Coreia do Sul foram uma sede e não tem uma grande tradição assim, então estão com menos a Rússia. Então são países que, pô, foram boas sedes, né? E por si só não tem tanta tradição assim. Então não acho que seja uma coisa atrelada à outra. Em 2026 a gente vai ter, né? Estados Unidos, Canadá e México também juntos, que também não são nenhum expert de tradição. O problema do Catar, além dos direitos humanos, que é o que é mais falado, então eu não vou entrar muito nisso, né? Mas o tamanho do país, né? O Catar é menor que tipo, o Amapá, que é o segundo menor estado brasileiro. O Catar, ele literalmente não tem porte para poder sustentar todas as seleções direitas, as seleções são tipo, uma do lado da outra. Você tipo, anda na rua, é capaz que você encontre milhares de jornalistas, entendeu? Porque realmente não tem espaço. A questão do clima, que obriga a competição a migrar quase que 5 meses à frente do que seria, né? Normalmente, o que muda todo o panorama de todo mundo, entendeu? Se organiza para isso. É um país que tem muita contravenção, e quando eu digo direitos humanos, que eu não vou entrar nisso, obviamente tem a questão LGBT, mas também questão básica, como, por exemplo, bebida no estádio, que foi proibida agora. E, cara, vamos combinar que poucas coisas combinam mais com futebol que bebida alcoólica. Eu mesmo não bebo, entendeu? Não tenho costume de beber. Mas eu falo, cara, são milhões de pessoas que vão para o estádio visando bebês, alemães principalmente. Então você tira isso do estádio, é algo estranho, entendeu? Algo que meio que, sabe, é uma quebra de cultura. E quebra de cultura é o que define a Copa no Catar. São muitas quebras de cultura, muitas quebras de tradição, tanto de quando ocorre a Copa, tanto da bebida no estádio, quanto de milhares de aspectos, entendeu? Então, assim, e detalhe, quando o Qatar foi escolhido para sediar a Copa, eles só tinham um estádio de futebol no país inteiro. Um estádio. Todos os estádios foram construídos para a Copa do Mundo. Então, é um país que foi preparado para sediar a Copa do Mundo. Ele foi construído para sediar a Copa do Mundo. Então, assim, para mim não faz nenhum sentido a escolha do Qatar, a não ser o motivo financeiro, que é como uma Copa comprada, isso é claro. Entendeu? Infelizmente, acaba sendo. E além de, claro, ser um país caro e uma distância absurda da maioria dos países do mundo. O único ponto positivo dessa Copa do Catar, eu acho que os dois únicos, o primeiro é o Oriente Médio receber uma Copa do Mundo. Acho que é legal você ter democracia de várias regiões receberem a Copa. O Oriente Médio nunca recebeu, está recebendo pela primeira vez. É o único ponto positivo que eu consigo pensar. E o segundo ponto positivo é que, apesar de, eu tenho ciência disso, as vidas que foram tiradas, eu tenho plena ciência disso, então não precisam nem me lembrar, mas os estádios realmente são muito bonitos, são muito bem feitos, muito criativos, muito modernos, realmente muito belos mesmo os estádios da Copa do Mundo. Fora isso, não tem mais nada. Não tem mais nada, é uma aberração e vamos ver como vai ser. E vamos só uma coisa preparando. que eu queria complementar nisso que o Jimmy falou, que eu até esqueci de falar isso na primeira fala. Eu fui ao Catar, né? Para quem já ouviu o Chucrute lá em 2019, sabe que eu fui acompanhar o Flamengo na final do Mundial de Clubes. E, cara, é um país completamente artificial.
em uma Copa do Mundo completamente artificial, principalmente. Né? Acho que isso de você só ter um estádio e todos os outros serem construídos exclusivamente para a Copa demonstra isso. E essa questão da tradição, assim, que o Jimmy colocou, e, assim, eu sou completamente a favor de você ter oportunidade de levar a Copa do Mundo para lugares em que o futebol não é tão desenvolvido. Mas ele tem que, no mínimo para mim, ser paixão nacional, que não é o caso do Catar. Entendeu? Então você leva pro Japão e pra Coreia do Sul, lá as pessoas acompanham futebol. África do Sul é um país que acompanha muito futebol. Não é o principal esporte, é o rugby, né? Mas as pessoas acompanham futebol. Você quer levar pro Oriente Médio? Cara, leva pro Egito. O Egito é um país apaixonado por futebol. Talvez tão ou mais apaixonado que o brasileiro. Né? Não falta exemplos. A Turquia, que não é exatamente o Oriente Médio, mas que está ali próximo. Tudo bem. Detalhe, né, Vitor? A população, né? A população do Catar é minúscula. Sim. Tem esse detalhe também. Ok, Turquia e Egito, ainda estamos falando de dois países complicados em relação a direitos humanos, em relação a ditaduras, mas pelo menos são países que valorizam mais o futebol do que o Catar. Né? Então, assim, isso tudo contribui para piorar essa situação. E se preparem, porque daqui 4 anos tem Copa com 48 países, hein? FIFA não cansa de nos surpreender e trazer novidades, no mínimo, questionáveis para a Copa do Mundo. No caso da Copa do Catar, são questões muito mais graves, é claro, porque a Copa com 48 seleções, o problema se restringe apenas a questões esportivas. No caso do Catar, os problemas vão muito além disso, mas a FIFA adora pregar uma surpresa, adora testar a nossa paixão pelo futebol, não é mesmo? Mas a gente segue aqui acompanhando a nossa paixão, acompanhando o futebol. E antes da gente começar a nossa análise sobre a seleção da Alemanha em si e o que esperar desse time comandado pelo Hansi Flick lá no Catar, quero deixar aqueles recados tradicionais, agradecendo a todo mundo que nos acompanha. Se eventualmente você está conhecendo o Chucrute FC agora na Copa do Mundo, saiba que a gente produz conteúdo ao longo de toda a temporada sobre Bundesliga, sobre futebol alemão. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que tenho certeza também vão produzir muito material legal ao longo da Copa do Mundo no Catar. E vamos lá, Vitor, vamos lá, Jimmy, fala sobre seleção da Alemanha. Inicialmente eu quero fazer uma breve retrospectiva do que foi esse ciclo da seleção alemã desde 2018, quando a Alemanha protagonizou um vexame sendo eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia. Naquele mesmo ano, houve outro resultado bem constrangedor com o rebaixamento na Nations League. Foi a primeira edição da Nations naquela altura. A Alemanha estava num grupo complicado com Holanda e França. Eram 3 equipes, uma era rebaixada. Essa última colocação ficou com a seleção da Alemanha. Passando para 2020, a Nations League novamente trouxe um capítulo bem constrangedor para o currículo da seleção da Alemanha, para essa reta final de era Joachim Löw. Na última rodada da fase de grupos da Nations, a Alemanha ainda tinha a chance de se classificar para a fase de semifinal, mas levou um 6-0 da Espanha no último jogo do ano de 2020. Passando para 2021, também teve aquela derrota para a Macedônia do Norte nas eliminatórias para a Copa do Mundo. E pouco tempo depois, a eliminação nas oitavas de final da Euro, que foi disputada lá na Inglaterra. A Alemanha perdeu para os donos da casa em Wembley. Ou seja, até esse período, resultados bem ruins, dando sequência a um momento igualmente ruim que já vinha desde 2018. Joachim Löw deixou o comando da seleção da Alemanha, Hansi Flick assumiu logo após a campanha da Euro, e com Hansi Flick já são 16 partidas disputadas. O começo foi promissor, 8 vitórias nos 8 primeiros jogos, só que na sequência, quando os adversários ficaram mais difíceis, os problemas ficaram evidentes, ficaram mais expostos. São 5 empates e 1 derrota nos últimos 8 jogos disputados, e as 2 vitórias que aconteceram nesse período foram contra Itália, um placar de 5-2, um placar
imponente, mas vamos lembrar, foi contra uma Itália que já estava fora da Copa do Mundo, que estava de ressaca por essa eliminação na repescagem da Copa do Mundo, das eliminatórias para a Copa do Mundo, e que levou a campo um time bem alternativo. A outra vitória alemã, nesse recorte mais recente da era Hansi Flick, foi no jogo mais recente, contra Oman. E convenhamos, uma vitória por 1-0 contra Oman não dá para levar como um resultado muito positivo. Jimmy, a era Hansi Flick acho que começou com uma perspectiva muito boa, parecia que o time estava em franca evolução na comparação com o período anterior, com o período final da era Joachim Löw, mas o 2022 da seleção da Alemanha. Então, cara, o trabalho do Hansi Flick é um trabalho que é de completa recuperação. Ele precisava, no caso, né, recuperar tudo da Alemanha. Confiança, estilo de jogo e desempenho dos próprios jogadores individuais. A Alemanha errou muito em insistir no Joachim Löw depois da Copa do Mundo. Porém, em partes, eu entendo que talvez faltasse um claro sucessor para o Löw. Quando você para poder pensar que o Joachim Löw foi campeão da Copa de 2014 e fez aquele vexame em 2018, você entende que poderia ser um percalço, mas depois do rebaixamento na Nations, algo mostrava que estava claramente errado. A Alemanha já tinha na sua cabeça, né, que o Hansi Flick seria esse cara, e eu acho que foi, talvez quando você parar para pensar, que o Hansi Flick só virou o Hansi Flick, né, que deixou o Bayern ano passado, né, então só estava disponível para a Alemanha no ano passado, você acaba pensando, ok, valeu a pena esperar. E eu acho que valeu a pena. O Hansi Flick é um cara que todo mundo confia, já era auxiliar da Alemanha em 2014, tinha ali total apoio do elenco, e tem ainda, né? Todo mundo confia nele, as entrevistas são excelentes, todos elogiam o Hansi Flick. Tiveram várias alfinetadas para o Joachim Löw nos primeiros jogos do Hansi Flick na Alemanha, falando que agora é diferente, o clima é outro, a confiança é outra. O Hansi Flick realmente é uma ruptura muito grande com o Joachim Löw, que queria propor o jogo, controlar o jogo em linha alta, e não tinha ideia alguma a não ser essa, né? Ficava rodando bola de um lado para o outro, né? Não tinha propósito algum. E o Hansi Flick que quis emendar o futebol, né? Rolo compressor, game pressing que fazia no Bayern de Munique e na seleção alemã. Mas com muito pouco tempo. Assume a seleção alemã em setembro do ano passado, né? Completou há pouco tempo um ano de trabalho. Então, assim, realmente é complicado você querer que ele assuma um grande avanço em pouco tempo. E acho que as pessoas cobram, obviamente a gente cobra, né, resultado da Alemanha, a Alemanha teve resultado contra as seleções mais fracas e acabou impactando contra as mais fortes. Porém, o que pouco se fala é que o Hansi Flick usou muito esse tempo para experimentar, para testar. Que, inclusive, eu acho que teoricamente é o certo. Se na Europa encaram a Nations como uma competição de amistoso, e na classificatória da Copa do Mundo a Alemanha sabia que ia passar, então com qual propósito ela tinha de que, vou querer ganhar tudo? Não. O Hansi Flick testou nesse tempo milhares de jogos com meio de três, testou o Hoffmann de lateral direito, testou o Thilo Kehrer de zagueiro de lateral esquerdo, colocou o Leno no gol, entendeu? Usou mais de 6, 7 opções de camisa nova diferente, entendeu? Deu chance para ADM, para Florian Wirtz, que não tinham estreado na seleção até então. Firmou o Musiala no time da Alemanha, trouxe o David Raum, entendeu? O Schlotterbeck. Então, assim, e agora foi o Clube do Moukoko. Então, o Hansi Flick, ele expandiu esse universo da seleção alemã para muito mais jogadores e fez um trabalho realmente de recuperar jogadores que não estavam desempenhando bem esse papel. Eu acho que o ciclo do Hansi Flick é conturbado em partes, né? Você vê os números de resultados até que não são ruins, mas é conturbado em partes porque ele se permitiu tropeçar, ele se permitiu testar, entendeu? E abrir mão de um. A Alemanha não repete o time titular, não repete, e não é por lesão, é por opção do Hansi Flick. Todo jogo queria ver algo diferente, com razão. O ciclo era pequeno, poucos jogos, então ele queria tirar o máximo que ele pudesse desses jogos. Então, assim, eu acho que a Alemanha deu uma ótima impressão em questão de evolução com o Hansi Flick. Eu acho que é uma recuperação de confiança, é uma recuperação da Alemanha que chegava para a Euro totalmente desconfiada, ninguém dava nada para a Alemanha, e agora, apesar de não ser a favorita, tem-se o sentimento de que pode mais. Depois a gente pode até falar mais sobre o elenco, mas eu acho que também o elenco da Alemanha para essa Copa é muito superior ao de 2018, muito.
Se você for analisar a convocação e pegar na memória lá atrás o que eram esses jogadores em 2018... Opa, é bom que a gente tem discordância aí, Jimmy. É bom que a gente vai discordar, mas pra frente a gente discute. Não, show. A gente pode discordar mais pra frente, mas eu acho muito melhor, tá? A gente pode falar nome por nome, mas, por exemplo, jogadores como Goretzka, Kimmich, entendeu? O próprio Thomas Müller, né? A gente pode falar aí. São jogadores que chegavam para 2018 com um status e vêm para 2022 com outro. A gente tem a ascensão aí do Schlotterbeck no Borussia Dortmund, a gente tem o Raum que fez excelência parada pelo Hoffenheim, jogadores de posições que era carente. A Alemanha não tinha lateral. Tinha o Kimmich na lateral direita, que a gente já viu que rende milhões de vezes melhor no meio, né? E salve o talvez pecado na fala, mas o Toni Kroos ser aposentado da seleção não foi um favor, porque o Kroos é um craque enorme. Mas o Kroos e o Kimmich não trabalhavam bem juntos, simplesmente porque os dois faziam a mesma função de distribuição. Faltava força física, faltava força defensiva, e você não tinha outra opção, entendeu? Porque eram dois jogadores de altíssima qualidade. Então, o Kroos se aposentar tira o peso do Hansi Flick de, cara, vou deixar o Kroos no banco para poder equilibrar, vou deixar o Kimmich no banco para equilibrar. Não tem como. Entendeu? Então, tira o peso da cabeça do Hansi Flick, né, de ter esse peso. Então, assim, até a aposentadoria do Kroos foi, de certa forma, benéfica para abrir esse espaço no meio-campo da Alemanha. A gente também tem o Musiala, enfim. São muitos nomes que, ao meu ver, mostram que o próprio elenco da Alemanha para essa Copa é melhor. A Alemanha, para mim, não tem time para poder ser campeã. É uma competição curta, mas não tem time porque, como eu disse, o Hansi Flick experimentou tanto que não conseguiu achar a essência, não conseguiu achar uma base realmente para esse time. Não julgo ele, acho que nem tinha como achar de fato, entendeu? E para mim, o pensamento dele está muito mais na Euro de 2026, de 2024, perdão, do que na Copa de 2022 em si. Mas a Alemanha continua sendo um bom time que pode sim dar trabalho, principalmente pelo entrosamento dos jogadores do Bayern de Munique na frente. A gente vai aprofundar essa discussão sobre o elenco da Alemanha mais adiante, mas queria te ouvir, Vitor, primeiro sobre o trabalho do Hansi Flick até aqui. Eu concordo com o Jimmy sobre a questão do tempo. De fato, do fim da Euro até agora, você tem menos de 1 ano e meio, você não tinha muitos jogos à disposição, foram 16 partidas da Alemanha sob o comando do Hansi Flick. De fato, não é muito tempo, não é tempo suficiente para você formar uma seleção, mas um dos motivos que me fazia ver com um olhar positivo essa contratação do Hansi Flick para ser treinador da seleção da Alemanha era o fato de que ele tinha feito no Bayern de Munique um bom trabalho sem ter muito tempo também, né? O Niko Kovac foi demitido do Bayern de Munique também no começo de uma temporada, o Hansi Flick assumiu sem uma pré-temporada propriamente dita, ele colocou o Bayern de Munique nos trilhos e formou aquele time fantástico que ganhou a Champions League atropelando metade da Europa pelo caminho. De fato, não teve muito tempo o Hansi Flick para dirigir a Alemanha, para formar uma seleção do jeito que ele quer, do jeito que ele mais gosta. Mas ele já tinha feito um bom trabalho sob condições, de certa forma, adversas também no Bayern de Munique. Vitor, como que você vê esse trabalho do Hansi Flick chegando agora na Copa do Mundo? Bom, só antes de falar de Hansi Flick especificamente, acho interessante a gente fazer o recorte quando você olha o que é a seleção da Alemanha do dia 17 de junho de 2018, que é o dia da estreia da Alemanha contra o México, para cá, a Alemanha vive a segunda pior fase da sua história. Tá? Digamos, desde a década de 50, vai. Você teve ali, no meio do caminho, uma vergonha que a Alemanha não conseguiu classificação para a Euro, porque perdeu para a Albânia na final da década de 50. E aí, o que eu chamo de pior fase da história é ali entre os anos 2000 e 2004. Foram 2 eliminações de Euro na primeira fase. E no meio, um vice-campeonato completamente enganoso em 2002. E agora você tem uma Alemanha que, vejam só vocês, dos últimos 7 jogos em grandes torneios, a Alemanha só ganhou 2. Né? Ganhou da Suécia, na Copa de 18. Daquele e ganhou jeito. de Portugal. Isso, aquele gol do Toni Kroos. E ganhou de Portugal na Euro, com Robin Gosens, que nem está indo agora para o Catar, brilhando. Né? Tirando isso, foi só vexame. Fora os vexames já citados, né?
o rebaixamento na Nations, perder de 6-0 para a Espanha, derrota para a Macedônia do Norte. Cara, eu acho que, tudo bem, esses 3 vexames citados, e se você somar a Copa do Mundo, são 4, foram ainda sob a batuta de Joachim Löw. Eu acho que o Flick chegou e, obviamente, melhorou a seleção. Assim, é inegável, o time joga melhor, o time tem mais confiança, o time tem mais ideias, mas levando em conta, claro, colocando essa ressalva muito importante de que ainda é pouco tempo para fazer uma avaliação do trabalho do Hansi Flick, né? Não dá para você chegar e dizer o trabalho é bom, o trabalho é ruim, mas eu confesso que eu esperava mais. Assim, foram 8 vitórias, né, nas eliminatórias, só contra adversários muito fracos. A Alemanha deu uma sorte muito grande no grupo, né? E vamos lembrar que ganhou de 1-0, foi contra Luxemburgo ou contra Liechtenstein? Já até esqueci. Teve Acho que foi um 2-0 Liechtenstein. contra Liechtenstein. 2-0, isso. Que, assim, eu fico na dúvida do que é pior, se é 2-0 contra Liechtenstein no jogo oficial ou 1-0 contra Oman no amistoso. E depois, quando pegou adversários à Vera, só teve essa vitória sobre a Itália de ressaca pela eliminação, né? Então, assim, eu acho que quando você olha os resultados, não convence. Quando você olha o desempenho, é melhor do que na época, na fase final do Low, é melhor. Mas não me coloca confiança olhando para a Copa do Mundo. Acho que muita coisa ainda tem que ser acertada. Problemas defensivos, problemas mesmo de mecanismos no ataque. Eu acho que é uma Alemanha que, em nomes, ela tá ali, talvez, atrás de Brasil, Argentina e França. E até se for olhar em nomes, dá para bater de frente com a Argentina. Mas o trabalho, o jogo coletivo da Alemanha, ele ainda não convence para o que vem aí, para essa Copa do Mundo. Eu acho que o que o Flick fez até agora ainda não é suficiente para a gente colocar confiança nessa Alemanha. Para a gente analisar mais a fundo esse time da Alemanha, esse trabalho do Hansi Flick, acho que vale a gente apontar as forças e as fraquezas que a gente vê nessa seleção da Alemanha, nesse time alemão. Jimmy, já para a gente introduzir essa conversa, esse debate sobre o elenco da Alemanha, sobre a diferença entre 2018 e 2022, acho que você vê na força individual uma vantagem da Alemanha, uma fortaleza da Alemanha. É isso mesmo? Você vê que esse é um ponto forte da Alemanha na competição no Catar, pelo menos na comparação com 2018? Não, o Vitor, ele falou que discorda de mim nesse ponto, mas assim, cara, para mim é muito fresco que a Alemanha tem um elenco melhor do que tinha em 2018. Para mim, assim, é muito claro. Se a gente for pegar, assim, em questão de... Então, quando eu digo elenco, talvez o elenco cheio, pode discordar de um nome ali, mas, cara, o time titular já te dá uma noção muito boa. Fazer uma comparação só, né? O site oficial da Bundesliga, né, tinha comentado, tinha postado, inclusive, né, alguns dias, o time que o Joachim Löw usou nas eliminatórias, né? Não tem como a gente analisar ainda o time da Alemanha, né, na Copa do Mundo, já que nem estreou na Copa do Mundo com o Hansi Flick, né? A gente pode prever o que vai ser, mas enfim. Eu só vou usar o time na qualificatória, o time que o Joachim Löw usou na maioria da qualificatória, para ter uma noção. Foi o que a Bundesliga postou. Então ele segue no gol. O Neuer estava machucado, tinha quebrado a mão naquela época, estava no gol. O Kimmich é um lateral direito, certo? Que o Kimmich, a gente sabe que um jogador que evoluiu demais, né? E desde aquela já era muito bom e virou melhor. Desculpa, essa é qual escalação? Essa é qual escalação? Qual jogo? Essa escalação que usou nas qualificatórias para a Copa. No primeiro jogo depois da Copa, é isso? Nas eliminatórias. Não, nas eliminatórias pós-Euro. Primeiro jogo pós-Euro, desculpa. Não, pô, na época do Joachim Löw. Eu estava na época do Joachim Löw para qualificar a Copa do Mundo. Tá. Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Ok, certo. Isso mesmo, 2018.
que inclusive tinha o time certo, porque o Joaquim Ló já tinha, ciclo desde quanto tempo, né? Então, assim, vamos lá. Kimmich, que eu tenho que comentar, né? O Kimmich explodiu, acho que ele já era muito bom, mas quadriplicou, né? E mudou de posição também. A gente tem um Boateng e Hummels na zaga, que não era o auge do Boateng, mas era o Boateng que era um dos melhores zagueiros do mundo na época. O Hummels nem tanto, mas ainda é muito bom também. A zaga era muito boa. A zaga eu acho que tem discussão se a de hoje é inferior, talvez seja. Mas até agora, né, eu acho que... Aí você olha para a lateral esquerda. Jonas Hector, Colônia. E detalhe, né, na Copa do Mundo foi o Tottenham, o titular. Então, assim, hoje eu acho que o Robbie Gosens, que nem foi convocado, né, mas ele estava no ciclo das eliminatórias, e o David Raum, eu acho que são muito, muito, muito melhores, mas assim, infinitamente melhores. Inclusive, a gente ainda tem o Gunther, que está jogando muito bem no Freiburg, e é pouquíssimo falado. No meio campo, Kroos e Khedira. Um Khedira já muito questionado na Juventus. Pouco tempo depois que o Khedira se aposentou, inclusive por problemas cardíacos, é claro, mas já era muito questionado na Juventus. Foram jogadores muito questionados na Copa do Mundo mesmo. Né? Eu prefiro muito mais Kimmich e Goretzka no meio campo, numa volância, do que Kroos e Khedira, né? Imaginando o que eram naquela época. E aí no meio, Thomas Müller de ponta direita. O Müller é tirado, né, da seleção após a Copa do Mundo justamente porque ele não estava rendendo bem, né? Nem no Bayern mesmo. Né? O Hansi Flick ele recupera o Müller, que chegou perto de sair do Bayern de Munique porque era reserva com o Nico Kovac na temporada 18-19. Né? Então, assim, é um Müller que a gente tem que entender que naquela época era um status muito menor do que tem hoje. Né? A gente tem o Mesut Ozil como camisa 10 de ofício, que é um jogador que estava em decadência no Arsenal, certo? Ele vivia de lampejos ali, né? Já não era um Ozil que já foi um dia, né? Era lampejo. E o Draxler de ponta esquerda, pelo amor de Deus, né? Draxler, no PSG ainda. E de centroavante, camisa 9, o Mario Götze. Mario Götze, na época do Borussia Dortmund, jogando de camisa 9. Esse foi o time titular da Alemanha durante as qualificatórias. Ressalvas para o banco de reservas que tinha Mustafi, que particularmente, não sei se vocês vão lembrar, é um dos piores, não estou exagerando, um dos piores jogadores, os zagueiros que eu já vi na minha vida jogando em um grande clube europeu, entendeu? Um dos piores que eu já vi na minha vida. O Mustafa é desastroso de ruim, era horroroso. Americano no meio campo, um Goretzka no Schalke ainda, moleque ainda, né? Bebê mesmo. E Ons, que estava no Ajax de ala esquerda, e o efêmero Sandro Wagner era o centroavante, o único centroavante da convocação da Alemanha durante as qualificatórias. Na Copa mudou um nome e outro ali, inclusive o Joaquim Ló deixou o Sané de fora no auge dele com o Pep Guardiola ali no City. Foi assim, um absurdo, todo mundo na época não entendeu, mas foi por questão de extracampo. Então, assim, analisando o que o Hansi Flick convocou, eu acho que o elenco da Alemanha é mais completo, é mais rico. É claro que existem ali problemas de uma posição ou outra, existem uma lacuna na lateral direita, é claro que, enfim, você vai encontrar problemas. Mas, cara, quando você olha para esse elenco, entendeu? É outro nível, sabe? Você não tinha o Manuel Neuer lesionado, agora você tem o Neuer jogando muito bem. Você tem 3 goleiros. Nenhuma seleção tem goleiro como a Alemanha, né? Kevin Trapp, Neuer e Stegen é um puta de um luxo, né? Ostentação. Então, assim, agora tem lateral, coisa que a Alemanha não tinha há anos, entendeu? A gente sempre soube que o Kimmich era desperdiçado no lateral direito, então o fato de ter no meio campo já é um reforço. A gente tem, olha a disputa de camisa 10 para a Alemanha na Copa, cara. Você tem ali a opção de você usar o Kai Havertz, você pode usar o Leroy Sané, você pode usar o Thomas Müller, você pode usar o Musiala, pode usar até o Gundogan. Então, assim, cara, eu acho, minha conclusão, né, para não me estender muito mais, é que a seleção da Alemanha tem um elenco melhor do que em 2018. É mais completo, me parece mais encorpado. Está longe de ser um elenco da França, por exemplo, o que a França pode convocar. Mas se você analisar ainda mais o que ficou de fora, em 2018 a Alemanha convocou mais ou menos o que tinha por melhor, exceto o Sané, né? Se você analisar que Wirtz ficou de fora por lesão, o Timo Werner ficou de fora por lesão, contra a Alemanha é melhor sim do que 2018. Eu acho que dá um bom debate mesmo essa comparação entre os elencos da Alemanha de 2018 para cá, entre 2018 e 2022. Até peguei a escalação da Alemanha na estreia da Copa do Mundo da Rússia. Ela aqui na minha frente também, Guilherme. Foi a mesma coisa que eu fiz. Eu corri aqui para o SofaScore para abrir essa escalação. Você tinha Plattenhardt, Khedira, Draxler, nomes
em posições que você tem um real. Você tem uma melhora evidente, eu acho, na comparação em 2022 na comparação com 2020, na comparação com 2018. E eu acho que uma das forças da Alemanha nessa Copa do Mundo do Catar é exatamente a qualidade individual. Acho que dá um bom debate saber qual elenco era melhor, qual time tinha mais qualidade, mas acho que é inegável que a Alemanha tem qualidade e provavelmente está ali no top 5 de seleções com melhor nível individual, se você observar a média dos jogadores. Você tem um Musiala que está em franca ascensão, você tem Kimmich que tem jogado muito bem, zagueiros como Schlotterbeck e Rudiger que jogam também num bom nível, enfim, a ascensão do David Raum. Acho que em qualidade a Alemanha do Hansi Flick está bem servida. E acho que o que falta mais é ter um coletivo mais bem apurado pelo treinador. Diga, Jimmy. Desculpa interromper, Guilherme. Não, só para adicionar que, inclusive, o Rudiger é um ótimo exemplo, né, cara? Porque o Rudiger, ele foi para a Copa de 2018 como reserva do Chelsea. E ele chega agora como um dos melhores zagueiros do mundo. Né? Qualquer lista de zagueiros, você vai achar o Rudiger no mínimo no top 5 do mundo, para esmagadora maioria das pessoas na posição de zagueiro. Então, assim, acho que o Rudiger é um ótimo exemplo, sabe? Um ótimo significativo do que foi a evolução de... Porque, assim, ou na Alemanha você achou um substituto melhor para aquele cara naquela posição, ou o próprio jogador explodiu de patamar. Que é o caso, por exemplo, do Tottenham para o Raum, né? Ou o caso do próprio Rudiger, né? Dele para ele mesmo, né? O Kimmich também, Goretzka, o próprio Thomas Müller, até o Neuer. Até o Neuer em 2018 era muito inferior ao que o Neuer é hoje, entendeu? Foi realmente a fase mais conturbada por causa da lesão que o Neuer teve. Então, por causa disso mesmo, acho que o Rudiger é a estampa desse selo. A questão do Neuer, não sei nem se era o nível de atuação da época, mas o que pesou mesmo foi a contusão, né? O primeiro jogo, o Neuer sofreu uma contusão grave antes da Copa, um ano antes da Copa, ou alguns meses antes da Copa, não lembro exatamente agora o período. E o primeiro jogo oficial dele, depois de recuperado da lesão, foi já na estreia da Alemanha. E ali naquele Mundial a gente notou que o Neuer não estava num nível muito bom. Queria te ouvir agora, Vitor, sobre essa comparação. O que você acha sobre os elencos de 2018 e 2022? E se você quiser também, já fique à vontade para apontar o que você vê de forças, quais os pontos fortes da Alemanha para essa Copa de 2022. Bom, vamos lá. Eu acho só que quando você compara com 2018 com 2022, né, você não pode cair no erro de comparar a Alemanha eliminada pela Coreia do Sul no terceiro jogo da primeira fase com a Alemanha de agora indo jogar contra o Japão daqui a 4, 5 dias. A comparação ela tem que ser antes da Copa com antes da Copa. Né? Acho que isso é ponto pacífico. Acho que até por isso o Jimmy usou a escalação do qualificatório. E aí, eu também prefiro pegar a escalação do primeiro jogo contra o México, né? Olhar para esses jogadores. A Alemanha não tinha lateral, o Kimmich era um desperdício na lateral. Mais ou menos. Por quê? Acho a discussão muito válida. Acho que o Kimmich rende mais no meio-campo. Acho que o Kimmich influi mais no meio-campo. Ele impacta mais para o time no meio-campo. Ele próprio prefere jogar no meio-campo. Ponto parágrafo. A discussão em 2018 era quem era o melhor lateral direito do mundo, se era o Kimmich ou se era o Arnold do Liverpool. E essa discussão ela perdurou ainda por algum tempo. Por mais 1, 2 anos ela perdurou. Ou seja, na lateral direita, bem ou mal, a Alemanha estava muito bem servida. Hoje a gente tem o Thilo Kehrer, que joga por ali, é também zagueiro, enfim, a gente vai entrar melhor nisso, né? Então, acho que só aí a Alemanha já sai na frente. Aí você vai para a zaga, Boateng e Hummels. A Copa do Boateng foi horrorosa, mas é como eu falei, a gente tem que avaliar o antes da Copa. E Boateng e Hummels parecia à época, talvez depois de Thiago Silva e Marquinhos, né, que também era muito boa, a melhor zaga da Copa do Mundo. Ok, na lateral esquerda não tem como negar, o Raum é muito melhor do que o Plattenhardt e do que o Hector. Sim, só que eu faço uma pequena ressalva. Qual é essa ressalva?
o Hector, o Plattenhardt não, mas o Hector, que tá longe de ser um craque, que, assim, que pelo jogador que não é um jogador de seleção alemã, mas sempre que jogou na seleção alemã deu conta do recado. Assim, ele nunca, você não lembra de uma falha absurda do Hector num determinado jogo, pelo menos, me corrijam se eu estiver errado, eu não consigo lembrar. Aliás, no jogo contra a Itália, na Euro de 16, ele jogou muito bem, inclusive fez um gol. Entendeu? Então... Acho que não à toa o Jonas Hector foi procurado recentemente, inclusive, né? Pelo menos saiu essa informação do Bild, se não me engano, dizendo que o Jonas Hector foi questionado se ele queria voltar a defender a seleção da Alemanha. Concordo, não era um jogador acima da média, talvez fosse um jogador exatamente na média, um jogador correto, mas só para complementar esse seu comentário, Vitor, acho que é interessante lembrar que o Hector poderia, se ele quisesse, até estar nessa Copa do Mundo. Exatamente. E aí vamos lá, e você vai ali pro meio campo e pro ataque. A Alemanha não tinha centroavante em 2018, hoje também não tem. Com um agravante. A Alemanha de 2018 tinha o Timo Werner, que, é o que eu tô falando, antes da Copa, a impressão que se tinha era, uau, o Timo Werner vai render mais para a Alemanha do que o Klose rendeu. Porque o Timo Werner consegue fazer muitos gols, que ele estava voando no Leipzig, e ainda tem mobilidade, e ainda consegue cair pelos lados. Claro que a análise mudou completamente no pós-Copa. Eu não tiro nada disso. Mas no antes da Copa do Mundo, a impressão de Timo Werner era essa. Assim, desculpa que talvez muita gente não consiga lembrar disso, vai dizer, não, que isso, eu nunca acreditei em Timo Werner. Eu não estou discutindo a avaliação individual de cada um. Pode ser que o Jimmy venha e me diga, não, eu nunca acreditei no Timo Werner, e se ele disser isso, eu acredito nele. Eu estou falando a avaliação geral, quando você ouvia comentaristas, ou mesmo torcedores comuns, era o Timo Werner chega bem para essa Copa. E ainda tinha na reserva um Mário Gomes já em decadência, mais um centroavante que você pode confiar, com todo respeito, mais do que o Füllkrug e mais do que o Moukoko, que ainda é muito jovem. Entendeu? Então, acho que até aí a Alemanha estava mais bem servida, repito, no antes da Copa de 2018. O que se viu em campo foi um desastre. Deixando claro, eu não acho que a Alemanha vai cair agora na fase de grupos e vai ter um desempenho pior do que teve em 2018. Longe disso, porque o desempenho em 2018 foi muito ruim. Eu só estou comparando a expectativa pré-2018 e a expectativa pré-2022. Essa é a minha base de comparação. Não é o que eu acho que vai ser de desempenho, tá? Para deixar claro. E aí, quando, aprofundando ainda mais, Kroos e Khedira, com perdão da expressão, uma puta dupla de volante. Acho que no nível do que a gente tem agora com Kimmich, Goretzka e o Gundogan na reserva. Assim, para mim, eu acho... O Toni Kroos era considerado talvez o melhor volante do mundo, assim como o Kimmich é hoje, para mim. Então, eu acho que fica elas por elas. O Khedira era considerado um excelente volante. O Thomas Müller, ele depois teria uma temporada horrorosa com o Niko Kovac, mas antes da Copa, ele esteve mal na temporada do Ancelotti e no início da temporada 17 e 18 ainda com o Ancelotti, e se recuperou quando o Jupp Heynckes assume. Ele não se recuperou da mesma maneira que o Flick recuperou ele agora. Eu concordo que o Thomas Müller chega para 22, pelo menos em desempenho melhor do que ele chegou para 18. Eu tenho dúvida na questão física, né? Porque ele vem de lesões recentes. Então já é mais uma interrogação também. Entendeu? E você ainda tinha um Mesut Ozil, que fez uma Copa horrorosa, para deixar claro, em 2018, talvez o pior jogador da Alemanha em 2018, mas que você não dizia antes da Copa que ia fazer a Copa ruim que fez. Entendeu? Então, por tudo isso, e aí, para resumir, tá? Hoje, nós aqui já concordamos com isso, a Alemanha não está na primeira prateleira. Para mim, Brasil, no mínimo Brasil, França e Argentina estão acima da Alemanha. Pode ser que a Alemanha no final ganhe a Copa do Mundo? Claro que pode, a Copa do Mundo. Né? Não é torneio de pontos corridos, claro que pode. Mas se vê essas seleções na frente. Em 2018, a Alemanha estava na primeira prateleira antes da Copa. Repito, antes da Copa. A Alemanha era considerada uma das principais favoritas.
Talvez junto com o Brasil e com a própria França, que acabou campeã. Entendeu? Isso sem falar que era um time mais experiente do que esse de agora. Eu fui até checar. O time de hoje, você só tem 5 jogadores com mais de 50 jogos pela seleção. Neuer, Rüdiger, Götze, vejam só vocês, Gundogan e Thomas Müller. São 6, então. E nesse time de 2018, era no mínimo 7 só no time titular. Ainda tinha pelo menos o Mário Gomes na reserva. E o Royce também, que eu não sei se tinha chegado a 50 jogos por conta das todas as lesões, mas definitivamente era um cara mais experiente. Entendeu? Então era um time mais experiente, era um time mais cascudo, era um time que tinha ganho a Copa de 2014, né? A espinha dorsal. Hoje os únicos jogadores que estavam na Copa de 2014 são Neuer, Müller e Götze. Né? Na Copa de 18 você ainda tinha muitos. Entendeu? Então, por tudo isso, eu olhava para 2018 com mais otimismo do que eu olho agora para 2022. Claro, quebrei a cara em 2018 com o otimismo que eu estava com a Alemanha. Quebrei a cara junto com um monte de gente. Muita gente. Mas quebrei a cara. Quebrei a cara. Por isso que eu tô falando, a minha comparação ela é anterior, ela não é depois. Entendeu? Sim. E só lembrando, em 2014, a gente falou dessa questão da lateral. Em 2014, era pior ainda do que em 2018. Tô falando a lateral. Porque aí você vai dizer, mas tinha o Philippe Lahm, um dos melhores laterais direitos de todos os tempos. Sim. E só foi recuado para lateral no jogo contra a França nas quartas de final. Porque até ali, no primeiro jogo da Copa, a Alemanha alinhou com 4 zagueiros de ofício para a linha de 4 de zaga. Era o Mustafi, né? Era o Mustafi. Não era o Mustafi, perdão. Me confundi. Era o Rovedes, Boateng, Hummels e Mertesacker. Ou seja, não tinha lateral nessa seleção. Em 2018 a gente está em 2018, em 2022 a gente está melhor até do que o time campeão de 2014 em relação às laterais. Claro, depois que você recua o Lahm para a direita, você resolve pelo menos o problema da direita. Você ficou com o Rovedes na esquerda, que ainda era um pouco capenga, né? Mas, enfim, eu não duvido nada de verdade que, com o desempenho que a gente tem visto do Thilo Kehrer, que o Flick, em algum momento da Copa, seja obrigado a falar, cara, não tem jeito, eu vou ter que botar o Kimmich na lateral, vamos para a volância com Goretzka e Gundogan. Assim, é muito ruim se isso acontecer, mas eu não duvido com o desempenho que o Kehrer vem tendo. Nesse ponto aí que o Vitor falou, então, sobre o Kehrer pro banco, esse para mim é o pior ponto do trabalho do Flick. Não sei vocês, mas é a insistência do estilo Kehrer. É um jogador, assim, acho que ninguém vai duvidar. É o pior jogador na convocação da Alemanha. É um jogador que não tem a menor capacidade de competir. Thilo Kehrer toma 2 canetas nos nomes todos contra o Oman. Pô, semifinais do contra o Oman foi 1-0 que a Alemanha poderia ter goleado, que perdeu 3 chances claras de gol. O goleiro do Oman foi muito bem. E a Alemanha jogou com freio de mão puxadíssimo, assim, uma preguiça, assim, realmente medo de. O Flick admitiu isso depois. Os jogadores com medo de se lesionar, né? Eu acho até justificável, né? Imagina você lesionar contra o Oman e perder a Copa, né? Mas assim, cara, o Thilo Kehrer, ele com preguiça, sem preguiça, não faz. Ele é horrível, ele é horroroso. Eu acho que funciona muito mais o Sul, que tá jogando bem de lateral direito no Dortmund que ele, qualquer jogador que ele, sabe? O Thilo Kehrer é uma insistência do Flick que eu realmente não entendo. Não entendo. Mas assim, pode ter que tenha uma epifania. Eu acho muito difícil, tá? Porque o Kehrer ele é horroroso, mas o Flick parece uma paixão por ele. Pode acontecer alguma epifania que o Flick acha, caraca, tem que colocar o Kehrer no banco, não adianta. Mas eu acho impossível o Flick colocar o Kimmich lateral direito. Eu acho, assim, muito, muito, muito impossível. Eu acho que a não convocação do Max Arnold, que tá voando no Wolfsburg, indica isso. Se o Max Arnold tivesse sido convocado, eu falaria, beleza, o Flick tem na cabeça dele que talvez, entendeu? Ele coloca o Kimmich lateral direito. Mas nem foi esse o caso. Tipo assim, o Flick ele tem como tanta certeza que o Kimmich vai ser o volante dele, com tanta certeza, que ele sequer convocou o Max Arnold pensando, pô, e se o Kimmich se lesionar, se ele for expulso? Entendeu? Não, ele nem convocou o Max Arnold, que é o único jogador que a Alemanha tem à disposição hoje, se parar para pensar, que faz a função do Kimmich, que é da função do Kimmich. O Gundogan não é esse cara, o Goretzka muito menos, né?
não faz com a mesma qualidade. O Gundogan, ele se destacou nos últimos anos justamente pelo contrário, né? Chegando na área, pisando na área, entendeu? Outro tipo de jogador. Então, assim, eu acho impossível, praticamente impossível, que o Kimmich para lateral direito. Posso ter uma minha língua, claro, mas eu acho muito impossível. Só uma coisa, Jimmy, assim, eu concordo com tudo que você disse, só que eu acho que eu acho que o Kehrer, ele pode comprometer tanto. No primeiro jogo, eu não tenho dúvida de que o Kimmich vai ser volante e o Kehrer vai ser o lateral direito. Assim, não tenho dúvida, não tenho a menor dúvida. Mas eu acho que pode acontecer do Kehrer comprometer tanto nos 3 primeiros jogos, e mesmo assim a Alemanha classificar, de chegar num jogo contra um adversário mais forte, ele não confiar no Kehrer e tudo bem, ou ir com o Kimmich para lateral direito, ou até mesmo colocar o Jonas Hoffmann, que com um adversário mais forte pode comprometer tanto quanto, porque ele não é exatamente ele é mais um ala do que o lateral, né? Se for para jogar ali naquele setor o Jonas Hoffmann. Então, assim, eu concordo com você, eu acho que ele vê o Kimmich como um volante e ele não, a ideia dele não é colocar o Kimmich na lateral. Eu só acho que o Kehrer pode comprometer tanto que não vai ter jeito, entendeu? Só isso. Não, eu entendo totalmente, Vitor. Eu entendo totalmente o que você quer dizer. Mas, assim, cara, eu não entendo. Eu também não entendo por que o Flick tá insistindo tanto no Thilo Kehrer. Sinceramente, assim, cara, é o que eu menos entendo. Assim, sobre a convocação da Alemanha, passando assim por cima rápido, as pessoas questionaram muito a ausência do Robin Gosens. Eu não achei a ausência do Robin Gosens tão absurda como muita gente acha. E olha que eu gosto muito do Gosens. Por um fator. A posição. O Gosens não é lateral. O Gosens não é lateral. A principal característica do Gosens que faz ele se destacar é ele infiltrar na área. Foi assim que ele brilhou na Euro. O cara infiltrando na área como elemento surpresa toda hora e enchendo o saco. Ele não vai ter isso como lateral. Impossível um lateral ficar infiltrando tanto na área como o Robin Gosens faz. Ele tem que jogar de ala. E o Flick claramente não gosta de jogar tanto com 3 zagueiros. Ele testou os 3 zagueiros, mas nunca foi a ideia dele. Até no Bayern de Munique a gente lembra que não jogava bem com 3 zagueiros. Então, assim, o Robin Gosens ia jogar de quê? Não ia jogar. Ele tinha uma opção na seleção que não ia jogar. E diferente de 2018 e 2014, principalmente, a Alemanha agora tem 3 jogadores que jogam pela faixa esquerda que são muito bons. O Raum, né, que é um excelente cruzador. O Gunther, que está jogando muito bem no Freiburg. E o Robin Gosens. Desses 3, só o Robin Gosens que não joga de lateral. E o Robin Gosens, vamos lembrar, que não está em nenhuma fase espetacular na Inter de Milão. Pelo contrário, vai deixar a Inter de Janeiro, deve ir para o Bayern Leverkusen, justamente porque não consegue ser titular. E não é como se tivesse um grande jogador disputando com ele. Às vezes ele perde posição ali pro, com todo respeito, mas para jogadores pífios, né? Assim, por exemplo, o Darmian às vezes rouba a vaga dele, que é horroroso. Então, assim, o Gosens, ele é um jogador muito bom, mas para jogar de lateral, não serve. Então, para mim, faz sentido. Agora, o que não faz sentido é o time que é ser titular absoluto. Cara, eu acho um absurdo a Alemanha ir para a Copa do Mundo e a gente falar, quais são as certezas da Alemanha nessa Copa? O Kimmich vai ser titular, o Neuer vai ser titular, o Kehrer vai ser titular. Cara, isso é um absurdo. A titularidade do Miller, que é o maior artilheiro da história da Copa do Mundo em atividade, não é tão fato quanto a titularidade do time Kehrer. Assim, um negócio assim na minha cabeça não entra. E eu tava até brincando no Twitter, né, que toda seleção parece que para ser campeã tem que ter um jogador no mínimo questionável no time titular, né? Deve ser essa a lógica do Flick tá usando. E se você parar para pensar em todas as seleções, toda seleção tá tendo um jogador questionável, né, que o treinador meio que adota, né? Tem um Deschamps ali com o Rabiot, que ele adora o Rabiot, né? O próprio Luiz Henrique adora o Eric Garcia, eu gosto muito do Eric Garcia, que é horroroso também. Então, assim, você tem o Tite que coloca o Alexandre sempre, o Alexandre já não rende tanto. Então, assim, quando você parar para pensar, toda a seleção tem, né, um jogador extremamente questionável. O Flick não foge a regra, mas eu acho absurdo. Eu acho, assim, a galera questiona tanto as ausências, esquece que o Kehrer é o titular da Alemanha. Então, para mim, isso é um traje. Só, assim, fazendo... Pode mandar, Vitor. Não, é só tentar fazer o advogado do diabo, porque eu já critiquei aqui o que era o suficiente. Eu acho que a ideia do Flick é nos mecanismos de saída de bola, né? Acho que a ideia dele é sair com 3 ali, com Hummels, não, aí como é que eu tô? Que eu ainda tô com a escalação aqui da Alemanha contra o México. Com Rudiger e outro zagueiro, mais o Kehrer. Mais o Kehrer, que você começa com esses 3 e... Já entrando até nas fraquezas da Alemanha, acho que o grande problema da Alemanha ainda persiste desde 2018, é essa transição defensiva, é a cobertura, os próprios pontas da Alemanha, né, eles não cobrem legal ali,
E aí a ideia é você ter o Kehrer justamente para tentar cobrir esse espaço pelo lado direito e poder liberar o Raum para ele fazer o que ele faz melhor, né? Que é subir justamente ali, entrar na linha de 4 do meio campo quando a Alemanha tem a bola e de repente conseguir fazer um cruzamento, conseguir uma infiltração, enfim, né? Fazer justamente o que o Gosens fazia, mas até talvez com mais qualidade. Então, eu acho que essa é a ideia do Flick, é ter alguém ali, é ter basicamente um lateral zagueiro, um lateral que não suba, caso a Alemanha perca a bola, a transição defensiva funcione melhor. Né? Porque, falando, né, para mim, esse é o principal problema da Alemanha. Talvez fosse até melhor colocar o Zulli por ali, que compromete menos do que eu quero. Bota o Zulli na direita, já que assim, ele até desempenhou bem no Borussia Dortmund, e vai com o Schlotterbeck e Rudiger, não sei. Só dando uma ideia aqui, mas assim, acho que tem a ver com um pouco desses mecanismos da Alemanha de atacar. Eu acho que ele quer, Vitor, imitar o que o Pavard era no Bayern. Para mim é muito Exatamente. O Raum é o Davis e o Kehrer é o Pavard. Exatamente, perfeito. É isso que ele quer imitar, entendeu? E assim, perfeito. Lembrando que saber diferenciar aqui que é versatilidade do que é qualidade, né? O Kehrer, ele joga em muitas posições. Ele é horrível em todas, mas ele joga em muitas posições. Então, por Flick, isso dentro de campo é útil, sendo que ele adora mudar, né? O time, ele gosta que o time movimente muito, pressione muito, então faz sentido nesse aspecto. Eu acho que o Flick, tentando também ser advogado de diabo, eu acho que ele gostaria de colocar o sub do lateral direito. Eu acho que na cabeça deles faria sentido, mas eu acho que ele não confia no Schlotterbeck ainda. Eu acho que ele não confia no Schlotterbeck, porque isso teria que colocar o Rudiger de zagueiro pela direita. O Rudiger, ele é destro, mas ele joga pela esquerda sempre. Sempre jogou pela esquerda. Então, né, seria uma posição não tão boa para ele. E o Schlotterbeck, nos jogos que ele fez para a Alemanha, ele foi excelente em todos, até o minuto final. Tipo, todos os jogos da Alemanha, faltando tipo 4 minutos, 5 minutos, 3 minutos, ele rateava e fazia um pênalti, entendeu? Fez aquele próximo Kane, fazia um erro, começava a destabilizar. Ele era excelente o jogo inteiro. E chegava no final, ele totalmente perdia a cabeça, perdia o foco. Então, assim, mostra que não é um zagueiro pronto para uma Copa do Mundo. Né? Eu adoro o Schlotterbeck, acho que ele, assim, muito tempo que eu não vejo um zagueiro surgir com tanta qualidade e personalidade como ele tem, mas ele não tem, talvez, a frieza necessária. Então, o Flick, eu acho que ele não confia ainda nele e, por isso, obriga a ser Rudiger e Sully. Na lateral direita, ele é obrigado a fazer o Kehrer, que é mais próximo que era o Pavard no Bayern. Para mim, é a única explicação que tem. Achei curioso que o Vitor falou, vou começar a falar as fraquezas da Alemanha, mas nem começou de falar os pontos fortes. Tô brincando, Vitor. Mas... é porque não tem ponto forte. Não, tô brincando, gente. É a Alemanha, não é a Arábia Saudita. Mas só para complementar o que o Vitor já começou a falar, eu vejo os pontos fracos da Alemanha nessa Copa do Mundo muito parecidos com o do período ruim do Joachim Löw. Acho Perfeito. que ainda faltou para o Hansi Flick trabalhar bem nessas falhas que a Alemanha já apresentava antes da demissão do Joachim Löw. É um time que fica vulnerável a contra-ataques. Isso ficou muito evidente na Copa do Mundo de 2018 e em jogos recentes contra a Hungria isso também ficou evidente. Vamos lembrar, recentemente a Alemanha jogou 2 vezes contra a Hungria pela Nations. Perdeu uma vez e empatou outra, sofrendo regularmente em contra-ataques. E sofreu em contra-ataques até mesmo contra a Oman. E vamos lá, era amistoso, ninguém queria se machucar. Empatou na Euro com a Hungria também. Você falou da Hungria, empatou na Euro com a Hungria também. Exato. E nesse amistoso contra o Oman, tem todas as ressalvas possíveis, né? De ser amistoso, ninguém quer se machucar, o time era alternativo, essas ressalvas são todas aplicáveis. Mas ainda assim, foi um pé muito no freio a ponto de permitir que o Oman levasse alguns sustos em contra-ataques. E o Oman só não fez gol por falhas, algumas delas bizonhas, dos atacantes de Oman. E falando da Alemanha com a bola, acho que os problemas também são parecidos. É um time que, quando encontra adversários mais retrancados, mais fechados, ainda tem o controle ainda tenta ter o controle da posse de bola, roda ela de um lado para o outro, mas não consegue ter tanta produção ofensiva quanto tinha o Bayern de Munique do Hansi Flick. A gente via o Bayern de Munique ali de 2019, 2020,
roubando a bola, sendo extremamente agressivo, chegando ao gol adversário em poucos segundos. Com a Alemanha, nesse momento, não é isso que está acontecendo. A bola gira de um lado para o outro, passa pelo pé dos meio-campistas, dos zagueiros, mas chega pouco na grande área adversária, algo que a gente já via sob o comando do Joachim Löw. E para reforçar ainda mais os problemas defensivos que a Alemanha tem atualmente, até mesmo quando a Alemanha adota uma postura mais conservadora e traz suas peças mais próximas do campo de defesa, quando o Hansi Flick recua seus jogadores, ainda assim a Alemanha não consegue demonstrar uma segurança muito grande. A Alemanha estava ganhando da Inglaterra por 3-1 num jogo recente pela Nations e tomou o empate mesmo no momento em que a Alemanha estava recuada, no momento em que a Inglaterra tinha a responsabilidade de encontrar espaços dentro da defesa da Alemanha, a Inglaterra conseguiu e chegou ao empate dessa forma. Então, vejo como pontos fortes da Alemanha a força individual, a qualidade individual dos jogadores, que ainda está lá. Vejo o Musiala como um jogador que pode, com enorme potencial e que pode se tornar conhecido para muita gente agora nessa Copa do Mundo. A força do entrosamento do Bayern de Munique pode, em determinado momento, também ser decisiva para essa seleção da Alemanha, num time que tem Kimmich, Goretzka, Gnabry, Musiala, Müller, e todos eles potencialmente titulares da seleção da Alemanha. Em algum momento, esse entrosamento carregado do Bayern de Munique pode fazer a diferença, mas acho que tem pontos negativos que também falam muito alto nesse momento da seleção da Alemanha. Então, sobre pontos fortes, né, da Alemanha, cara, para mim, são mais pontos fortes que os pontos fracos, né, cara, porque e todos em torno do individual, talvez não tanto do coletivo. Eu acho que, primeiro ponto forte, o foco da Alemanha. A gente viu um Super Bayern, né, que ia muito para cima porque tinha uma missão clara, né, que era se provar. E o Hansi Flick fez, né, curiosamente, aquela campanha de Super Bayern basicamente como uma Copa do Mundo, né, os jogos únicos. Então, assim, bem similar. Mas acho que a gente tira muita conclusão daquilo, sendo que foi uma coisa muito lá atrás, um contexto diferente, entendeu? Então, assim, não tem como tirar muito disso. Mas o que eu quero dizer a Alemanha tem muitas coisas boas que surgiram há pouco tempo. Primeiro ponto muito positivo para a Alemanha, o Musiala. O Musiala explodiu no momento ideal, sabe? A Alemanha, cara, tem uma fatura muito grande de camisas 10, nessa posição ali de 10. Mas eu não acho que nenhum tem a expertise que o Musiala está tendo. Tipo assim, se eu olhar para o recente, Royce não foi por lesão, o Flick já estava lesionado, entendeu? Você tem que Marguerite, sabe? Você tem o Miller. Beleza, o Miller poderia jogar ali, o Havertz poderia jogar ali. Mas, cara, pelo nível de desempenho do Musiala, eu acho, sabe? Eu não acho que o Miller tem o mesmo desempenho sem o camisa 9. A gente viu isso, tá vendo isso na temporada do Bayern, que o Miller não tá tão bem assim. Então, assim, o Musiala, eu acho que ele funciona mais, tendo essa liberdade para infiltrar na área, para sair da área, sabe? Então, eu acho que a explosão do Musiala como 10 é fantástica e é o melhor reforço que a Alemanha tem. Segundo ponto que a Alemanha tem de muito forte, voltando até a falar de elenco, é o David Raum. Eu acho que o David Raum, ele não teve o início mais brilhante no Leipzig, eu acho que por uma diferença de função. No Hoffenheim, ele era o cara do time, ele precisava criar tudo, ele toda hora estava cruzando. No Leipzig, ele tem que assumir uma posição mais defensiva, ele tem que segurar mais a subida dele, porque o time não joga com 3 zagueiros. O início da temporada com o Dominique Tedesco foi péssimo. Mas o Raul continua bem, continua jogando bem. Tanto que foi convocado, né, e o Flick mostrou claramente que ele não tem vaga cativa com ele. Né? E eu acho que é um ponto muito positivo, porque o Raul ele tem muita velocidade. Então, assim, não é um zagueiro improvisado na lateral, que é lento. Então, assim, ele tem a velocidade, não é tão rápido quanto o Davis, mas é muito rápido. Então, pode fazer o corredor tranquilamente, como o Davis fazia. Né? De subir e descer, entendeu? Para recompor no contra-ataque e subir para poder atacar. E o cruzamento do Raul é muito incômodo. Ele se incomoda demais, porque ele coloca muita curva nessa bola, entendeu? Então, assim, querendo ou não, num desespero ali, pode sobrar alguma bola. Eu acho que é um artifício muito grande que a Alemanha tem, e nos outros anos não tinha tanto. O terceiro ponto, assim, para mim, a Alemanha tem como muito forte para essa Copa,
Cara, é o Kimmich. Eu acho que o Kimmich é um jogador fenomenal, um jogador fantástico. A Alemanha tem em mãos um jogador que pode desequilibrar qualquer jogo. E em jogos quentes como a Copa, ter um jogador com essa frieza é fantástico. E eu acho que, e voltando ao que eu falei, o Kroos é um craque, não me entendam mal, mas o fato de que o Kroos mas jogaria Kroos, Goretzka e Kimmich. Não é. Não funcionaria assim, porque o Hansi Flick joga com meio atacante e 2 volantes. Cara, o Kroos, ele ter se aposentado foi, de certa maneira, cara, uma opção pro Flick ter liberdade, sem peso na consciência, de colocar Goretzka e Kimmich juntos. Porque, cara, Kimmich e Goretzka, Kimmich e Kroos juntos no meio campo é, tipo assim, muita falta de força física, de imposição, de velocidade. O Goretzka é um jogador muito forte, muito intenso, que preenche muito bem essa parte de campo. Por isso, até para mim, que precisa ser o titular ao lado do Kimmich, por encaixe, é melhor do que o Gundogan, mas o próprio Gundogan já encaixaria melhor do que o Kroos nessa função. Então, eu acho que por equilíbrio, não ter o Kroos é um reforço. É até o pecado falar isso, mas eu acho que está muito claro que eu quero dizer tudo isso. Mas, assim, tendo todos esses parâmetros, eu acho que é muito bom. E a Alemanha chega para a Copa do Mundo, para encerrar e passar a bola para o Vitor, para poder falar o que ele acha dos pontos positivos. A Alemanha vem num ponto muito bom, porque eu falei do Musiala, né? Eu falei do ponto que o Musiala está voando. E eu acho que por outros momentos também, se a gente pegar, tipo, um ano atrás, se a Copa do Mundo talvez fosse no meio do ano, a Alemanha não viria com tanta moral. Porque, por exemplo, a Alemanha não viria com o Musiala jogando essa bola toda. A Alemanha não viria com o Gnabry e Sané, que perto da Copa, quase na altura da Copa, explodiram. O Sané mais antes, desde o início da temporada, mas o Gnabry agora, perto da Copa, começou a cravar gol, a cravar assistência. Então, tipo assim, explodiu mesmo, certo? Então, assim, pelo momento, além, claro, do Havertz, que no Chelsea não rende, não consegue render, mas na Alemanha é impressionante. E a Alemanha já deu assistência contra o Oman, né, quase marcou um gol com um milagre do goleiro. O Havertz já tem, cara, se eu não me engano, postaram esses dias. Ele tem 23 jogos pela seleção alemã, ele tem 11 gols, 11 assistências. São números muito expressivos. Ele é o jogador mais jovem da história, chegar a 20 gols 20 participações em gols pela Alemanha. Então, na Alemanha, ele rende muito bem, entendeu? E outros fatores também. Então, assim, eu acho que a Alemanha, esse momento para a Copa, com a ascensão de Gnabry, Musiala, a volta do Goretzka, que estava lesionado nessa temporada e voltou muito bem, do Sané, entendeu? Você pegar todos esses jogadores juntos, com a opção do Sully de jogar de lateral direito também, que é um fator que ele não estava jogando antes e agora assumiu a lateral direita do Dortmund jogando muito bem. Eu acho que a Alemanha chega para a Copa do Mundo com muitos pontos positivos, com muitas surpresas que não teriam se a Copa tivesse sido no meio do ano, entendeu? Então, assim, isso é muito interessante mesmo. Eu acho que é um ponto muito positivo pelo timing, realmente o timing da fase dos jogadores recentemente. Eu acho que Musiala e Kimmich são os jogadores que chegam em melhor momento pela Alemanha nesse momento. E para falar um pouquinho mais do Musiala e da expectativa que eu tenho sobre ele nessa Copa do Mundo, não é para qualquer um você ser protagonista do Bayern de Munique. E se o Musiala conseguir levar para a Copa do Mundo o mesmo momento que ele está vivendo no Bayern de Munique, vai ser fantástico. É um jogador com boa capacidade de finalização, bom drible, com velocidade. Estou numa expectativa muito grande de ver esse garoto do Bayern de Munique na Copa do Mundo. Vitor, você vai dar uma colher de chá para o Hansi Flick, para a galera dele? Vai mandar um ponto forte da Alemanha ou vai ficar só nos pontos fracos mesmo? Acabou que a gente não, mais eu do que vocês dois, e eu até peço desculpas por isso, eu acabei batendo muito realmente, mas não falei os pontos fortes. Não, assim, tem que pedir desculpa não. Só pro Flick, talvez. Não, assim, cara, não dá nem pra avaliar o trabalho do Flick. É o que eu falei lá no início, eu esperava mais. Eu esperava mais, mas quer dizer que o trabalho é ruim? Longe disso. Assim, ao contrário. E eu acho que os nomes que ele tem em mãos, é o que eu falei. A Alemanha, em nomes, só está atrás, definitivamente, da França. E eu acho até que, dependendo de uma posição aqui e ali, dá para disputar com o Brasil. O negócio é que tanto o Brasil, principalmente o Brasil, mas mesmo a França, tem mais coletivo hoje do que a Alemanha. Tem um trabalho mais maduro, né? O Tite tem 4 anos mais de trabalho do que o Hansi Flick. Não estou dizendo que o Tite é melhor técnico que o Hansi Flick, tá bom, gente?
antes que venham colocar palavras na conta. Pois é. Então, assim, os nomes que a Alemanha tem à disposição, cara, você tem o melhor goleiro do mundo. Eu vou continuar dizendo que não era o melhor goleiro do mundo. Você tem zagueiros que, principalmente o Rüdiger, que o time já falou muito bem, até 2 anos atrás, você colocava ele no máximo como um zagueiro comum. Inclusive recebia muitas críticas quando jogava pela Alemanha, de top 5 de zagueiros no mundo. Né? Cara, a dupla de volantes com Gundogan, com Kimmich e Goretzka, e você ainda tem um Gundogan que tá muito bem nessa temporada, não tanto, né, no City. Musiala, Gnabry, Sané, Goretzka não, Miller. Cara, assim, tem até opção de banco para se precisar, né? Então, eu acho que o individual da Alemanha ele é bom. Eu falei, o de 2018 estava melhor. Mas não estou tirando a qualidade, principalmente individual, dessa seleção. Né? Então, eu acho que a Alemanha pode ir muito longe com esses jogadores, sabe? Se o Gnabry, ele cresce de produção quando ele joga na seleção, por incrível que pareça, ele joga melhor do que ele joga no Bayern. Cara, o Gnabry tem 20 gols em 36 jogos com a camisa da seleção da Alemanha. Entendeu? É uma excelente média. Você não tem o centroavante, mas você tem um mecanismo ali que várias vezes já funcionou bem, com Havertz de atacante de mobilidade, enfim, de falso 9. Eu acho até que dá tranquilamente pro Miller, com toda a qualidade dele, ficar na reserva. Eu acho que se você dá ali Sané, Musiala, Gnabry e Havertz, você traz todo o entrosamento do Bayern, né? Claro que se você bota o Miller em um dos três também mantém esse entrosamento, mas enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Tem qualidade, o que eu quero dizer tem qualidade nesse time da Alemanha. Definitivamente tem qualidade. Outro ponto positivo dessa Alemanha, até em comparação com 2018, que eu esqueci, o clima está muito melhor. Para quem não lembra, em 2018 você poderia ter uma boa expectativa do Ozil jogando bola, mas a seleção estava relativamente rachada por conta daquela entrevista, não, né? Mas como é que eu vou dizer? Daquele afago que Mesut Ozil deu no presidente da Turquia, o Erdogan. Foi muito mal visto por boa parte da sociedade alemã. E dessa vez parece estar tudo certo no vestiário. Né? O clima do Hansi Flick com os jogadores parece estar ok. Então acho que você tem muitos pontos positivos nessa seleção da Alemanha. Acho que a ideia do Flick, mesmo ele tendo testado com centroavante, com Troman, de início é ir sem centroavante. Eu acho que ele traz o Füllkrug e o Moukoko muito mais como opções para tentar mudar um jogo, para tentar mudar o estilo de mecanismo de ataque. Mas a ideia dele inicial não é essa, até porque, honestamente, não são jogadores que você pode confiar. No caso do Moukoko, ainda, né, porque é muito jovem, tem 17 anos, vai fazer 18 durante a Copa. Não tem como você colocar nas mãos de um garoto de 18 anos toda essa responsabilidade. E, cara, o Füllkrug, assim, é um acidente do universo. Vamos falar a verdade, ele é um atacante mediano, né, assim, mediano pro nível da Bundesliga, não tô nem falando mediano no nível mundial, não. E que teve os últimos 4 meses sensacionais. Tudo conspirou, muitas lesões, Reus, Wirtz, Werner, acabou abrindo espaço para ele. Mas, cara, pode acontecer. A Alemanha já viu atacantes medianos se destacarem em Copa do Mundo, né? Então, pode acontecer. Mas eu não consigo acreditar que o Füllkrug vá trazer alguma coisa. Espero estar errado. Só mais uma coisa para fechar. Musiala, ao mesmo tempo que é a minha grande esperança, justamente pelo que você colocou, Guilherme, a capacidade dele de drible, de passe, de finalização, de pisar a área, de leitura de jogo. Cara, a gente está vendo um fenômeno surgir e
Acho que justamente até contra adversários fechados, ele pode ser bastante útil. Só que ao mesmo tempo que ele é a minha grande esperança, a minha grande preocupação, porque ele tem só 19 anos. E quando o melhor jogador da Alemanha, né, o melhor jogador da Alemanha na temporada, tem só 19 anos, e você deposita nele a esperança, isso não é exatamente a melhor coisa. Claro que ele tem gente para suportar ele ali, né? Suportar no sentido de ajudar, né? Apoiar. Kimmich, Neuer, enfim, apoiar, exatamente. Você tem gente que tá ali segurando as pontas. Mas você olha para o setor ofensivo e o grande nome é o Musiala, isso de alguma maneira me preocupa. Na questão da idade e da inexperiência exclusivamente, para deixar claro. Sem dúvidas. Acho que a grande questão em relação ao Musiala é se ele vai conseguir transferir para a Copa do Mundo, para a seleção da Alemanha, o protagonismo que ele já mostra com a camisa do Bayern de Munique. Eu queria pegar uma escalação que o Bild divulgou hoje e o Jimmy até retweetou com a conta do Bundesliga Insider, de um provável time da Alemanha, de um provável 11 inicial da Alemanha para a estreia contra o Japão. Essa escalação tem Neuer no gol, Kehrer na lateral direita, Zuli, Rudiger na defesa como dupla de zaga, Raum na esquerda. E aí, daí para frente, só jogadores do Bayern de Munique. Kimmich e Goretzka, e no ataque o quarteto formado por Gnabry, Musiala, Sané e Müller. Você tem 7 jogadores do Bayern de Munique ao todo nessa possível equipe titular da Alemanha contra o Japão, segundo o Bild. Tenho grandes dúvidas sobre quem será o companheiro de zaga do Rudiger. Aqui o Zuli é colocado, mas vejo o Schlotterbeck também com grandes possibilidades de ocupar essa vaga. Acredito que o Goretzka seja de fato escalado ao lado do Kimmich, mas também o Gundogan é um concorrente fortíssimo. São dois caras que oferecem possibilidades diferentes para o Hansi Flick. E foram meio que se alternando nos últimos jogos na posição de titular ao longo do Kimmich. E no quarteto ofensivo, acho que as vagas estão muito abertas ainda. Musiala, acho que pelo momento vai se impor e ganhar uma vaga de titular. Vejo o Gnabry também com muita força. Como o Vitor falou, o retrospecto dele com a seleção da Alemanha é muito bom e acho que isso garante a ele uma posição no time titular. Mas as outras duas posições são muito difíceis de prever, principalmente considerando a condição física do Müller, que não joga desde o dia 26 de outubro e ainda não voltou 100% aos treinamentos da Alemanha. Então, tenho sérias dúvidas se ele vai começar como titular essa Copa do Mundo. Enfim, Jimmy, queria te ouvir sobre essa possível escalação inicial da Alemanha. Quais são suas principais dúvidas? Quais são suas principais questões em relação a esse potencial 11 titular? Então, cara, para mim é a melhor seleção que a Alemanha poderia ter para essa estreia, tendo como fato notório e imutável que o Kehrer vai ser titular. Eu já aceitei isso, não vou ficar aqui falando, mas poderia. Não. Tá, Aí se Kehrer você fosse o titular. Flick, você colocaria o Zuli ali. É isso? Sim, eu colocaria isso sim, até porque se é um jogo contra o Japão, eu daria essa moral pro Schlotterbeck. Acho que o Japão é uma seleção traiçoeira, tá? Não é uma Costa Rica, que essa sim é uma seleção horrorosa. Mas o Japão é uma seleção ali mediana, entendeu? Acho que tem qualidade, tem jogadores bons, tem certa organização, né? É um país que gosta de futebol. Então, assim, eu daria essa moral pro Schlotterbeck, costume na lateral direita, né? Eu testaria, ver como que ele se sai. Qualquer coisa, tira ele antes do fim do jogo, né? Por via das dúvidas. Mas considerando o todo, para mim é a escalação ideal. Acho que é uma escalação muito coerente. E foi o que eu falei. Ao longo de todo o ciclo, o Flick foi atrás de testes. Testar formação, testar improvisações, testou Hoffmann de lateral direito, ele mesmo falou que não dá certo, testou Werner de centroavante, Gnabry de centroavante, Müller de centroavante, Havertz de centroavante, Moukoko, Füllkrug. Então, assim, para agora, para a Copa, ele tem que ter certezas, não tem mais como testar nada. Então, qual é a certeza que ele tem? O entrosamento do jogador do Bayern de Munique. Então, para mim, ele tem realmente que trabalhar em cima disso, ele tem que colocar realmente
o Bayern de Munique ele oferece para ele, que são ali essa organização. Então, para mim, sim, o Bayern de Munique precisa ser a base dessa seleção, por questão de simples entrosamento e alto nível também de desempenho. Raul, para mim, é titular na lateral esquerda, a zaga com Sul e Rudiger é excelente, acho ótima a zaga, entendeu? Já falei que colocaria isso na lateral direita, mas fora isso, nada demais. Então, para mim, é realmente isso. Fica a dúvida apenas no Miller com o Havertz, por quê? Porque, primeiro, o Miller não está no auge da sua forma física, está machucado há algum tempo, e o Havertz na seleção alemã é outro jogador. É um jogador que rende muito bem. E até quando não joga bem, chega lá e mete um golaço, entendeu? Então, assim, fica essa dúvida. Porém, eu coloco o Miller porque é Copa do Mundo. O E, Miller na Copa do Mundo. e considerando, né, Jimmy, que Füllkrug e Moukoko têm uma experiência em seleção alemã quase nula, a estreia deles foi agora contra o Oman, acho que o Havertz é o cara que mais se aproxima de um 9. É um cara que pode melhor cumprir essa função dentro das possibilidades mais experimentadas que o Hansi Flick tem. Enfim, Vitor, já para a gente se encaminhar para a parte final desse episódio do Chucrute FC, queria te ouvir sobre essa possível escalação titular da Alemanha e também sobre o encaixe da Alemanha contra Espanha, Costa Rica e Japão. Eu imagino que contra Costa Rica e Japão o cenário seja da Alemanha tendo total controle das ações e tendo que abrir a defesa adversária, que provavelmente estará bem recuada, e contra a Espanha o cenário será totalmente diferente. A Espanha é um time que tem paixão pela bola. O problema é a Alemanha conseguir evitar que seja totalmente envolvida, até porque, vamos nos lembrar, o último encontro entre Espanha e Alemanha foi aquele 6-0 no final de 2020. E o negócio da Espanha é que é uma seleção exatamente, vamos dizer, imprevisível, né? Ao mesmo tempo que ela chega e ganha da Alemanha de 6-0, assim, com total mérito, ela vai e pode, sei lá, empatar com uma Polônia, entendeu? Essa é a seleção da Espanha. Cara, eu acho que a tendência é bem essa mesmo que você falou, posse de bola total contra Japão e Costa Rica. Acho que com mais facilidade para Costa Rica do que para o Japão, melhor dizendo, mais facilidade contra a Costa Rica do que contra o Japão, para a Alemanha, pela fraqueza. Então acho que a tendência é até uma vitória fácil sobre a Costa Rica. Olha, eu acho que esse jogo com o Japão, dependendo como for, ele pode ganhar contornos aí complicados, né? Você tem jogadores de qualidade que a gente até conhece da Bundesliga, Kamado, Wataru Endo, Hitsudoan. O coletivo do Japão não é fraco, assim, coletivamente é uma seleção que, por exemplo, ela carece mais em nomes, mas ela é melhor do que a Coreia do Sul, que tem o Son como grande nome, mas que tem um coletivo pior do que o do Japão, né? Eu só falei Coreia do Sul porque são, enfim, os dois times asiáticos ali próximos e até um adversário da Alemanha, que a Alemanha foi derrotada na última Copa, né? Então, assim, por isso que eu tô falando que o Japão pode reservar surpresas, né? Por isso que eu estou falando. Acho que a Alemanha vence, mas vai precisar realmente encaixar bem o seu jogo de posse de bola e não sofrer nos contra-ataques. Né? Eu não vou ficar estereotipando aqui que o Japão é um time rápido, de velocidade, típico asiático e pouco físico, porque há muito tempo que a realidade não é mais essa, até no mundo todo. Mas tem que ficar de olho. E o jogo contra a Espanha possivelmente é um jogo que vai definir o primeiro lugar. E pode ter essa complicação para a Alemanha, né? Como que a Alemanha vai reagir jogando com menos posse de bola? Pode ser um problema sério para a Alemanha. E provavelmente isso vai acontecer. A Espanha não está nem aí se ela está fazendo gol ou não, muitas vezes. Ela quer ter 80% da posse de bola, e isso pode ser um problema para a Alemanha, porque como que a Alemanha com 20% de posse de bola vai conseguir fazer um golzinho ou dois, se a Espanha fizer um, enfim. Realmente não vai ser simples. A seleção japonesa, ela tem vários jogadores que a gente está acostumado a ver na Bundesliga. Só ampliando a lista que o Vitor já passou, tem o Ao Tanaka, que é do Fortuna Düsseldorf, que está atualmente na segunda divisão. Tem o Maya Yoshida, do Schalke, Wataru Endo
e Hiroki Ito do Stuttgart, Takuma Asano do Bochum, Daichi Kamada do Eintracht Frankfurt, Ko Itakura do Borussia Mönchengladbach, Hitsu Doan do Freiburg. Enfim, são esses os japoneses da Bundesliga que estarão na Copa do Mundo. Jimmy, você quer complementar algo sobre o encaixe da Alemanha contra essas seleções do mesmo grupo, do grupo onde ela vai participar, Espanha, Costa Rica e Japão? E já para encaminhar para o final também, acho que é consenso entre nós, me respondam se não foi isso mesmo, que a Alemanha não está na primeira prateleira de favoritos. Está na segunda prateleira para você, Jimmy? Não, com toda certeza. Para mim, a Alemanha, assim, com toda certeza, está na segunda prateleira, não tem como. Acho que existe um gap entre Brasil e Argentina, tá? E para mim estão deslocados de todas as outras. Mas a Alemanha está misturadíssima com as outras, entendeu? Porque eu acho que França e Espanha deram uma. E Inglaterra também, né? A Inglaterra já tinha um desempenho horrível, mas a convocação dessas três seleções foi tão ruim. Cara, a convocação da Espanha é um Frankenstein, né? Vamos falar a verdade. E também tem a convocação da França, né? Que repete de lesões, algumas decisões extremamente questionáveis do Deschamps. Então, a lista da Alemanha foi bem menos polêmica do que de outras seleções, né? Bem menos, inclusive. A do Brasil também foi pouco polêmica, a Argentina também. Agora, da Espanha foi um fuzuê absurdo. Da França, a mesma coisa. Então, assim, eu acho que França e Espanha, por demérito próprio, Inglaterra também, se abaixaram e embolaram ali com a Alemanha, entendeu? Para definir quem é essa terceira força. Eu não acho que existe nenhuma certeza sobre essa terceira força hoje. Inclusive, coloco mais a Dinamarca pelo futebol jogado, pelo desempenho, do que qualquer coisa. Entendeu? Então, assim, para mim é muito por aí. Acho que a Alemanha tem sim potencial para ir longe. Para mim, o quão longe vai depende muito do encaixe. Desse encaixe a curto prazo. E o fato de ter esse encaixe com os jogadores do Bayern é o que dá para mim um fundo de talvez possibilidade. Eu enxergo, né, uma possibilidade da Alemanha realmente ir longe nessa Copa do Mundo, porque vai depender de um encaixe de jogadores que já jogam juntos, que é do Bayern de Munique. Mas vamos ver como vai ser essas questões. O grupo é fácil de passar. Assim, o Japão é uma seleção traiçoeira, mas vamos combinar que não é para numa Copa do Mundo você tem que vencer uma seleção como o Japão, né? Apesar dela ser traiçoeira, apesar de ter bons jogadores. E Costa Rica, uma das piores seleções da Copa do Mundo. A Costa Rica não tem nada de positivo, além do Keylor Navas, que também no seu pior momento, já que é reserva do PSG. Né, 2018 ele chegava como um dos melhores jogadores do mundo e para esse ano chega como goleiro que é reserva do PSG. Então, assim, nem isso a Costa Rica tem de positivo e, inclusive, até tem algoritmos aí que colocam a Costa Rica em último, com a pior seleção da Copa do Mundo, entendeu? Então, assim, eu acho que é um grupo que a Alemanha tem aí classificação muito, quase obrigatória e, em questão ao primeiro lugar, eu acho que é mais forte que a Espanha hoje. Agora eu coloco a Alemanha por causa da convocação do Luiz Henrique. Cara, entendo em parte a questão da renovação, mas me parece ansioso demais, sabe? Prematuro demais certas rupturas, sabe? Extremamente questionáveis certas decisões. Então, assim, a convocação da Espanha, o time titular da Espanha, não consigo colocar um time que tem, sabe, o ataque com Álvaro Morata, Ferran Torres, sabe? Como acima da Alemanha, sabe? O Busquets, o Eric Garcia, que tem boa chance de ser titular. O Unai Simon, pelo menos eu não acho grande coisa. Então, assim, na minha cabeça, não consigo, não. Acho que a Alemanha, ao meu ver, passa em primeiro. Eu acho que sim. Só para repassar os representantes da Bundesliga nesse grupo da Alemanha, a gente tem 8 jogadores japoneses, um da Espanha, o Dani Olmo, e nenhum da Costa Rica. Eu também coloco a Alemanha numa segunda prateleira de favoritos ali, junto com Dinamarca, com Bélgica, Inglaterra, enfim. Coloco a Alemanha numa segunda prateleira, mas o quão longe a Alemanha vai chegar nessa Copa do Mundo vai depender muito também dos cruzamentos, né? Porque a depender de como terminar a fase de grupos, a Alemanha pode já pegar uma pedreira nas oitavas de final,
ou pode pegar um caminho que viabilize uma chegada até tranquila nas semifinais, pode pegar um caminho parecido com o de 2002, que tinha Paraguai, Estados Unidos e Coreia do Sul. Foi esse o caminho da Alemanha para chegar na decisão lá em Yokohama contra o Brasil. O quão longe a Alemanha vai chegar agora no Catar, acho que vai passar muito, não só a Alemanha, né, mas isso dita o caminho de muitas seleções. O cruzamento pode ser muito traiçoeiro, ou ele pode acabar te beneficiando. Vitor, para fechar, você coloca a Alemanha também numa segunda prateleira de favoritos? Acho que é bem isso mesmo, concordamos nisso. É Brasil e Argentina, tô com o Jimmy nessa, Brasil e Argentina. Eu coloco assim, vamos dizer, o Brasil e a Argentina estão na primeira prateleira. A França, a Alemanha, a própria Inglaterra, a Dinamarca, estão na segunda prateleira, mas eu colocaria a França um pouquinho na frente, ali quando você olha para essa prateleira. Então, na segunda, a França está um pouquinho ainda na frente. Cara, entre Espanha e Alemanha, a Espanha, eu esqueci de citar a Espanha nessa segunda prateleira. Cara, assim, em nomes individuais, eu não tenho dúvidas que a Alemanha é melhor que a Espanha, assim, sem nenhuma dúvida. Os nomes da Alemanha são talvez muito melhores do que o da Espanha. Só que a Espanha tem... O coletivo da Espanha é melhor, assim. É inegável que o ciclo da Espanha, 2018 e 2022, foi melhor que o da Alemanha. Assim, a Espanha chegou numa semifinal de Euro e jogou melhor do que a Itália naquela semifinal, entendeu? Fez Liga das Nações melhores. Assim, é inacreditável que o desempenho... Inacreditável não. É indubitável, né? Sem dúvidas que a Espanha jogou melhor nos últimos 4 anos do que a Alemanha. Se vai se manter assim na Copa? Não sei. Não tem nome, em teoria não tem nomes para isso. Mas hoje apresenta um coletivo melhor. Se é para dar um palpite, eu vou dizer que a Alemanha encaixa na Copa e fica em primeiro do grupo. O que, como o Guilherme bem disse, pode até ser pior, né? Porque, por exemplo, se a Alemanha fica em primeiro, o Brasil fica em primeiro, se encontra nas quartas de final. Né? Sendo que pode vir uma Bélgica ou uma Croácia nas oitavas. E aí lá na semi pode vir uma Argentina. Né? E aí, em compensação, se fica em segundo, aí o outro lado pode ser mais fácil, pode ser um Senegal, uma Holanda. Inglaterra, que não é um bicho-papão assim. Inglaterra, então, eu acho a Inglaterra para mim nem tá, talvez, nessa segunda prateleira. Se tiver, assim como eu falei que a França tá um pouquinho à frente nessa segunda prateleira da Alemanha, a Alemanha definitivamente está à frente da Inglaterra também nessa segunda prateleira. Eu ainda coloco a França na minha primeira prateleira junto com o Brasil e a Argentina, apesar de tudo que está acontecendo, mas as respostas definitivas para essas prateleiras a gente vai começar a descobrir a partir desse domingo, na abertura da Copa do Mundo. Tem jogo entre Catar e Equador. A Alemanha estreia contra o Japão, depois enfrenta a Espanha e fecha a participação na fase de grupos contra a Costa Rica. Esperamos que dessa vez avance da fase de grupos, que não cometa o mesmo vexame de 2018. Vamos ver como entra em campo, como vai ser o desempenho dessa equipe comandada pelo Hansi Flick. Expectativa grande. Agradeço muito, Vitor, agradeço muito, Jimmy, pela participação de vocês nessa edição do Chucrute FC. Grande abraço a todo mundo que nos acompanhou. Siga acompanhando o Chucrute FC, porque traremos mais episódios ao longo da participação alemã nessa Copa do Mundo. Grande abraço a todos e até a próxima.